Sejam bem-vindos a mais um Cafeína. Espero que todos se encontrem bem fazendo bons investimentos e principalmente que gostem do Cafeína, né? Lembrando que tem muita gente que assiste o Cafeína que não se inscreveu. Dá essa força pra gente, porque fortalece o canal e é a melhor recompensa que temos. E o tema de hoje é o seguinte: talvez alguém que esteja nos assistindo, você aí, queira viajar no carnaval e não sabe onde aplicar o dinheiro para ter um rendimento até lá. Se esse é o caso, preste atenção. Falaremos hoje sobre um investimento que se encaixa muito bem em objetivos de curto prazo e, de certa forma, pode ser visto como reserva de emergência, né? Não aquela de liquidez imediata, mas de 3, 4 meses, ou seja, uma parte você mantém algo de liquidez imediata, uma parte algo para 3, 6 meses, que é o caso do instrumento de hoje. Salve pessoal! Todo mundo já ouviu falar sobre as letras de crédito do agronegócio, as LCAs, e também sobre as letras de crédito imobiliário, as LCIs, certo? Mas o que muita gente talvez não saiba é que essas aplicações podem ter liquidez diária após 90 dias. Ou seja, quem coloca o dinheiro nessas aplicações fica com ele travado por 3 meses. Mas em alguns casos, passado esse período, pode resgatar a qualquer momento até o vencimento do título. Com a manutenção da Selic, né, em 13,75%, um patamar alto, a renda fixa continua bombando e há mais demandas por produtos como LCIs e LCAs. Isso porque essas letras costumam pagar mais do que títulos com liquidez diária, né? Isso falando de Tesouro Selic e até mesmo alguns tipos de CDB. O CDB, a poupança, a LCI e a LCA de um banco tem o mesmo risco, no sentido que é o risco do banco não honrar o pagamento. Em todos esses casos, caso o banco não honre o pagamento, você tem o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, por CPF e por instituição até o limite de 250 mil e 1 milhão no geral. E apesar das LCIs e LCA serem usadas para financiar o agronegócio e o setor imobiliário, são títulos emitidos por banco que na prática podem ser entendidos com o dinheiro que você está emprestando para o banco. Vale dizer que LCI e LCAs são isentas de imposto de renda, mas é claro que para ver se faz sentido ou não, sempre a gente faz a conta líquida, principalmente na comparação com CDBs ou títulos públicos, onde há incidência de imposto. Outra vantagem é que é possível ter liquidez em um prazo curto de tempo e não pagar imposto de renda como se pagaria nos CDBs. As LCIs e LCAs são isentas de cobrança de IR sobre o rendimento, enquanto o Tesouro Selic, os CDBs, seguem a tabela regressiva do imposto. Nesses títulos, quanto menor o tempo em que se passa com o dinheiro aplicado, maior o tributo pago. Caso alguém resgate a aplicação em 90 dias, o imposto que incide sobre a aplicação é a alíquota mais alta, equivalente a 22,5% do rendimento obtido. Mas é claro que o título só vale para quem já tem uma reserva de emergência e pode esperar ao menos 3 meses para usar o dinheiro, ganhando, obviamente, um rendimento a mais por abrir mão dessa liquidez diária. Já uma LCI ou LCA com liquidez diária vai pagar menos e aí sim ela se confunde com outros instrumentos que podem usar para essa reserva 1 de emergência, né? Porque em emergência, primeiro eu tiro esse dinheiro, depois tiro outro, depois outro. O liquidez imediata é o primeiro que você vai tirar. Então muita gente, Doni, fala, eu quero ter uma reserva para 6 meses se eu perder emprego. Aí você faz, tudo bem, tenha 3 meses em produtos de liquidez diária e aí os outros 3 meses podem estar numa LCI, uma LCA, que tem essa carência de 3 meses. Por quê? Você vai tirar primeiro o dinheiro e aí você espera, né, para tirar isso. As LCIs ou LCAs com liquidez diária atualmente podem ser encontradas em diferentes plataformas. A diferença entre os títulos que têm liquidez diária após 90 dias e os títulos com vencimento de 1 ano será no maior retorno oferecido. Quanto maior o tempo contratado, considerando um mesmo emissor, maior é o retorno. Então é importante ficar ligado nessas pegadinhas do mercado e não aceitar um retorno menor ou equivalente aos papéis de curto prazo
quando se investe no longo prazo. Outro ponto é que algumas plataformas exigem uma aplicação inicial mais alta. Tem banco que o investidor precisa ter ao menos R$10.000 para entrar na modalidade. Isso acontece porque a demanda é alta e os títulos muitas vezes escassos, né? Mesmo, né, tendo aquela obrigatoriedade dos bancos em financiar os segmentos. Isso porque é um investimento, às vezes, de muita demanda por parte dos investidores. Claro que o fato do banco ser obrigado a destinar esse dinheiro para o financiamento imobiliário ou agronegócio também é um limite. Se o agro ou o mercado imobiliário estiver puxando mais, tendem a oferecer melhores condições e oferecerem mais títulos. Do contrário, a oferta será menor. Por exemplo, no caso das LCIs, os juros subiram. Com isso, os financiamentos para casas e apartamentos ficaram mais caros. A demanda tende a ser menor. E no limite, você pode ter menos LCIs sendo oferecidas para investidores. Mas não são todos os casos. No Banco do Brasil, por exemplo, a aplicação mínima nesses títulos parte de R$500. No Banco Inter, aplicar em LCIs e LCAs que têm essa liquidez diária após 90 dias já é possível fazer a partir de R$50. Então, tem opções no mercado, basta ver se elas atendem ao interesse de vocês. Lembrando que não tem razão para insegurança ao aplicar dinheiro em LCIs e LCAs, porque os títulos, assim como CDBs, são cobertos pelo FGC, no caso de investimento de até R$250.000 por CPF e por instituição. Para quem está mais inseguro se vai precisar ou não do dinheiro no curto prazo, a LCI e a LCA passam a ser boas alternativas para aproveitar o benefício tributário e, ao mesmo tempo, ter uma certa liquidez, né? Esperamos ter, com esse Cafeína, Doni, ter ampliado os horizontes daqueles que querem surfar nos altos juros que a renda fixa está pagando no momento no Brasil, e eu diria que deve ficar um tempo alta. E dito isso, eu chamo carinhosamente o Giro de Notícias. O termo metaverso ficou em segundo lugar na votação da palavra do ano da Universidade de Oxford. No primeiro lugar ficou o termo modo Goblin, que se tornou viral por capturar a rejeição da ideia de retornar à vida normal após o isolamento causado pela pandemia. Essa foi a primeira vez na história que o processo foi aberto ao público. Número de famílias pobres com dívidas atrasadas alcança a nova máxima histórica. Dos consumidores com até 10 salários de renda mensal, 34,1% atrasaram dívidas, segundo dados da pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor. Os orçamentos das famílias de menor renda seguem apertados, uma vez que os juros altos aumentam as despesas com dívidas. Segundo a Forbes, o bilionário Elon Musk transformou parte da sede do Twitter em quartos para funcionários dormirem. Fontes revelaram ao site que escritórios e salas de reunião foram encontradas por funcionários com colchões, cama queen size, cortinas e, em um deles, até uma planta. Os funcionários da empresa agora trabalham sob uma gestão hardcore, já que Musk exigiu longas horas de trabalho. Notícias giradas, muito obrigado a você que nos acompanhou aqui em mais este Cafeína. Muito obrigado pelo like, obrigado pelo comentário, mas se eu tiver que agradecer uma ação, eu agradeço pela inscrição. Obrigado por apertar esse botãozinho, se inscrever no nosso canal Invest News, isso é super importante pra gente. Valeu, pessoal. Bons investimentos e até o próximo programa. Tchau.